Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 58 e você já sabe, aqui é um espaço de discussão dos principais temas esportivos, mas sempre com muita análise, muito contexto, olhando criticamente o ambiente do esporte, porque aqui tem lado, tem posição política, aqui tem enfrentamento, é um podcast de luta. Então aqui não, burguesão! A gente sabe que o mundo precisa de transformações radicais e o esporte também. Então vamos movimentando essa mesa redonda que só gira para a esquerda, dando pontapé para mais essa edição do podcast Ala Esquerda. Eu sou o Alexandre Arraes e já mando o primeiro canhotaço na direção de Juiz de Fora, para Mônica Cury. Tudo bom, Mônica? Fala, Alexandre. É isso aí, Ala Esquerda número 58. Já estamos na fila da vacinação aí, cara. Então, hoje o tema é muito importante, a gente tem convidada. Esse início de programa, não vou nem me alongar, vou continuar rolando a bola, vou rolar a bola aqui rapidinho para o Thiago Porto e dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas que estão ouvindo a gente mais uma vez aí. Bora, Thiago? É isso aí, Mônica Cury, Alexandre Arraes, Herbert Borges, bom momento a todos. Hoje o tema vai ser um tema muito importante, infelizmente a gente tem que discutir isso ainda. Mas, por outro lado, fico muito feliz de receber essa convidada mais do que especial que vai ser apresentada daqui a pouco. E se eu fosse vocês, conferir esse programa, seguir a gente lá no @alaesquerda7, Twitter, ou no Instagram, @ala_esquerda7, para conferir todas as novidades e ficar por dentro dos nossos canhotaços. Vou passar aqui pro meu compadre Herbert Borges. E aí, Herbert, o que manda? Olá, Thiago. Olá, Mônica. Olá para nossa convidada mais que especial. Posso dizer que essa convidada é muito mais especial para mim do que para vocês. Olá para o Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Como já disseram aí na mesa, já disseram aí na nossa roda de passe, Ala Esquerda número 58 chegando na área. E você escuta este e os demais programas do Ala Esquerda no Spotify, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud e YouTube. E demais agregadores de podcasts. Então, sem mais delongas, vou passar direto a bola para o Alexandre, para ele apresentar a nossa convidada finalmente e a gente poder iniciar esse programa. Vamos lá, Alexandre? Pois muito bem. Hoje aqui no episódio do Ala Esquerda vamos abordar um tema difícil, complicado, angustiante, sofrido demais para as pessoas que passam por essa violência, que são os assédios morais, os assédios sexuais dentro do ambiente do esporte. Já fizemos um podcast anterior em que abordamos essa temática mais sob o ponto de vista dos atletas que sofrem a violência, e agora nós vamos abordar esse caso recente envolvendo o presidente ou ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo. Como todos nós acompanhamos nas últimas semanas, Rogério Caboclo está afastado momentaneamente por conta de uma denúncia robusta, repleta de áudios, repleta de provas sobre assédios sexuais que ele cometeu, assédios morais, em relação a uma funcionária da CBF. Então, precisamos enfrentar essa temática, é a principal organização esportiva do Brasil, e é o modus operandi, lamentavelmente, de uma grande parte dos dirigentes do ambiente do esporte. Então vamos encarar esse tema. Para isso a gente conta com uma super presença especial hoje, a jornalista Melina Reis, que mais uma vez colabora com o nosso podcast. A Melina, que além de jornalista super premiada, é uma acadêmica, é uma pessoa, uma pesquisadora do campo do esporte, então certamente vai agregar muito aqui na nossa discussão, tanto do ponto de vista da comunicação, como é que o caso aconteceu e como é que ele foi divulgado, assim como refletir também sobre esse ambiente institucional do esporte brasileiro, em especial da CBF. E aí, Alexandre querido, Mônica, Porquinho e essa pessoa chamada Herbert Borges, que é o meu maridão. Bom momento a todos vocês. Saudade de participar desse programa. Muito honrada em estar aqui mais uma vez. E vocês estão falando aí de uma convidada especial. Praticamente tem duas, tá? Porque
especial mesmo vai ser umas participações que serão feitas eventualmente uma vozinha aí de bebê, vocês já sabem, né? Quando 2 da casa estão no ar e tem uma nenenzinha. Mas eu estou muito feliz de participar mais uma vez, principalmente para debater um assunto tão sério como esse. Pode rolar a bola. Então, Mel, eu vou começar o assunto aqui, que eu acho que nós duas temos prioridade nesse tema, né? Porque a gente vai falar de assédio no mundo do esporte, mas a gente vai focar nesse caso aí absurdo que rondou o mundo esportivo e as manchetes esportivas do Brasil inteiro e até do mundo, né? Que foi o caso de assédio denunciado na CBF contra o presidente da CBF, que agora está afastado, que é o Rogério Caboclo, por uma funcionária lá da instituição. Então, assim, a gente já até começou a falar desse caso no último podcast, né? O Herbert bem enfatizou que a matéria iniciou tentando proteger a vítima, né? Não divulgou o nome da vítima, mas acabou falando as funções dela lá dentro da CBF e isso acaba denunciando, né, quem é a vítima de fato. Então acabou não protegendo tanto assim. Aí nesse dia a gente criticou o modo como o GE fez, né, a Globo.com fez, que na verdade foram 2 repórteres que chegaram denunciando isso, que é a Gabriela Moreira e o Martim Fernandes. Faço questão de falar o nome deles aqui, porque depois do acontecido, depois da matéria vir à tona e se tornar assim, tema de vários debates do mundo esportivo, eu fui analisar todos os fatos, ler muito sobre tudo que estava acontecendo e entender o procedimento também dos jornalistas, né? Porque eu, como jornalista, também é uma coisa que me preocupa muito, tipo, como que essa matéria chegou até eles e como que eles procederam até torná-la pública, né? Tornar reportagem mesmo. E aí, Herbert, a gente fez essa crítica no último programa, mas eu não sei se eu concordo tanto mais com ela, porque pelo que a própria Gabriela Moreira, a repórter, explanou em algumas entrevistas, em alguns programas que ela foi para falar sobre essa cobertura, especificamente, dentro da CBF, todo mundo já sabia desse caso de assédio. Todo mundo já estava ciente disso. Porque a vítima, ela já tinha feito essa denúncia dentro da CBF, ela já tinha entregado até provas lá dentro da CBF para que o caso fosse apurado com tranquilidade lá dentro, para que ativasse uma comissão de ética, para que tudo tivesse um encaminhamento. Porém, não teve o encaminhamento que ela achou que deveria ter e acabou indo para a mídia. Então, assim, eu não sei se essa decisão dos repórteres de falar a função dela foi tão ruim, assim, tão prejudicial para a vítima, porque, na real, naquela instituição, todo mundo já sabia do caso. E aí, a partir dessa construção dos repórteres, do que eles foram apurando, eu achei que quero até fazer um elogio para Gabriela Moreira e para o Martim Fernandes. Eles tiveram cuidado com muita coisa, eles já estavam sabendo desse caso de assédio há meses, parece que 2 meses e meio antes essa história tinha chegado para eles, e eles não foram afoitos, eles não foram irresponsáveis de colocar isso na mídia de um dia para o outro, sem apurar os fatos, sem ver direitinho o que estava acontecendo, quais eram as provas, porque pelo que os repórteres contam, a vítima chegou até eles dizendo que foi assediada dentro da CBF pelo presidente da CBF, mas ela num primeiro momento não mostrou as provas. Ela estava até com medo disso, ela não queria mandar provas para ninguém, então eles também ficaram nessa, né, de divulga, não divulga, vamos esperar, vamos aguardar, vamos fazer as coisas com responsabilidade. Porque aí, gente, nós estamos falando de um caso de assédio, né? E a gente sabe que, infelizmente, dentro da sociedade brasileira, a primeira reação das pessoas é duvidar da vítima. Ah, mas será que foi assim mesmo? Será que não foi? E se tratando de um presidente de uma instituição como a CBF, aí é que as pessoas duvidam mesmo da vítima. Ah, é uma funcionária lá sem dinheiro? Ih, tá querendo dinheiro dele, tá querendo extorquir, não sei o quê. Então, assim, para você divulgar uma matéria como essa, você tem que ter muita responsabilidade, você precisa apurar direitinho.
a história tem que estar muito bem amarrada, sabe? Você tem que fazer um trabalho jornalístico de verdade. E aí eu acho que eles fizeram. A minha primeira explanação aqui no Ala Esquerda hoje, eu acho que é mais para falar do trabalho do jornalista esportivo e do jornalista em geral quando vai tratar de um caso de assédio. Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho assim, com a matéria, com o assunto, porque a primeira reação da sociedade é duvidar da vítima. E aí, se você coloca uma matéria sem estar bem amarradinho ali, sem ter as provas de direito, sem estar com a história bem contada e bem apurada, vai acabar surtindo um efeito contrário. A vítima vai ser acusada de alguma coisa. E aí eu vou passar até para a Mel, porque a Mel também é jornalista, também dá para falar muito sobre isso, para a gente depois também entrar no debate sobre isso que aconteceu dentro da CBF, porque eu acho que é importante falar do trabalho jornalístico e depois do que foi feito ali dentro da CBF, que tem 2 meses e meio que essa mulher já denunciou esse caso de assédio, e lá dentro não aconteceu nada. Ninguém se moveu lá dentro. Muito pelo contrário, né? Eles se moveram para oferecer a ela dinheiro para que ela ficasse calada. Inclusive, eu quero ressaltar a grana aqui, 12 milhões de reais, e para que ela nunca mais falasse no assunto e não divulgasse isso para a imprensa. Inclusive, falasse para a imprensa, com quem ela já tinha tido contato, que ela inventou tudo e tudo mais. E ela não aceitou isso. Ela falou, não, o dinheiro ela até ia aceitar, porque é de direito. Quando você sofre um assédio, isso é um crime, né? Então, se o juiz fala que você vai ser ressarcido dessa forma no capital, porque, infelizmente, não dá para reverter um assédio, né? Como que reverte um assédio? Não tem como. Então, a única forma da vítima ficar um pouco menos penalizada é com dinheiro mesmo, recebendo uma grana que... Com indenização, né, amor? Uma indenização. Que é o que a lei diz também, né? E foi o que a CBF meio que ofereceu a ela, 12 milhões de reais, uma grana que ela tem direito, quero deixar isso claro aqui, que ela teria direito, mas que nesse contrato, seria um contrato que daria 12 milhões de reais para ela, mas ela teria que ficar calada e falar que não sofreu assédio nenhum e voltar atrás com a imprensa. E aí ela não aceitou. E aí eu queria que você falasse um pouco desse trabalho jornalístico, Mel, e desse caso aí da CBF. Então, primeiramente, eu gostaria de ser transparente com uma questão. Eu me inteirei sobre esse caso do assédio pelas beiradas. Eu não vi basicamente nada da repercussão pós-caso, de como foi feita a produção. Então, eu vou falar aqui, principalmente a minha opinião técnica, inclusive de quem teve, não só como jornalista, mas de jornalista que teve uma capacitação para lidar com situações de vulnerabilidade. A partir de uma formação que eu tive mais específica para esse tipo de violação, para como lidar com esse tipo de violação, só que na infância e adolescência, que foi quando eu ganhei o prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo. Um dos prêmios Tim Lopes, né, tem 2, um que premia reportagem e um que premia a pauta. E esse que premia a pauta para que você execute uma matéria investigativa nesse tema, ele te dá uma capacitação justamente para você, jornalisticamente, conduzir aquele trabalho da forma mais segura e responsável possível para as vítimas, sem deixar de seguir o rigor jornalístico, porque, né, nos tempos atuais de fake news, enfim, e outras várias problemáticas da própria imprensa, a gente parece que esquece que temos um código de ética, que temos uma legislação, que temos todo um amparo legal e ético, um embasamento teórico para que a gente exerça a nossa profissão respeitando direitos humanos, direitos sociais, minorias, enfim. Então, eu queria deixar essa informação primeiro, né, em aberto, que assim, eu me inteirei do caso, mas também não me aprofundei dos detalhes por uma outra questão pessoal que tem a ver com o processo que eu estou passando, de formação, inclusive na área de saúde mental, para não ter que lidar com gatilhos, enfim. Então foi uma escolha minha, mas assim, eu me inteirei basicamente de tudo
Só que eu queria deixar isso para ser bem transparente com os nossos ouvintes. E realmente não peguei nada dessa repercussão que a Mônica já teve acesso com relação aos bastidores de como a matéria foi executada. Colocando isso, eu vou dizer assim que, apesar do que a Mônica falou, que ela ouviu, né, todo o cuidado que eles tiveram na hora de produzir a reportagem e tal, assim, eu sigo não concordando com a exposição de determinados dados que acabam identificando por tabela quem era funcionária, entendeu? A não ser que isso tenha sido expressamente autorizado pela própria vítima, né? E mesmo assim, há de se pensar no que fazer, porque às vezes a vítima está com um objetivo, mas considerando os desdobramentos que o caso pode vir a ter, principalmente no âmbito legal, ou seja, que vai se desdobrar isso no judiciário. Então, é uma proteção que a gente deve oferecer, sabendo, tendo consciência dos impactos que esse tipo de informação acarreta na vida de uma vítima. Então, assim, às vezes a própria vítima não tem essa noção. Então, eu realmente sou contra, principalmente depois dessa formação que eu tive acesso lá nos idos de 2013, 2014, eu sou contra qualquer possibilidade de identificação da vítima. Por quê? Porque, como a Mônica bem explicitou, na CBF, dentro da CBF, todo mundo já sabia qual que era a situação, quem era a vítima, todo mundo já sabia. Mas, quando a matéria ela é veiculada, ainda mais num Fantástico, e a repercussão passa a ser nacional, às vezes internacional, aliás, às vezes internacional, porque a CBF é a maior instituição do futebol brasileiro, que é simplesmente um dos maiores futebols do mundo. Então, assim, passa a ter uma repercussão, inclusive, internacional. Então, a partir do momento, você sai daquele mundo da CBF, onde as vítimas, os envolvidos são conhecidos, para ir para o mundo externo. E aí a gente não tem controle de como isso vai afetar a vida dessa vítima. A gente não tem absolutamente nenhum controle, sabe? Porque aí ela passa a ser identificada diretamente. E aí a pessoa que trabalha na lanchonete, a pessoa que conhece, já ouviu falar da história, são várias outras pessoas, são qualquer pessoa. E aí a gente vai para a rede social e a gente vê o quão violentas podem ser as pessoas em redes sociais quando elas querem atacar outras. Então, assim, eu realmente eu acho que não deveria ter dado nenhum tipo de identificação à vítima. Todas as outras provas que foram mostradas, principalmente na matéria, elas já seriam suficientes para você comprovar que existe uma vítima e que essa vítima e que aconteceu algo com essa vítima, que essa vítima está dentro da CBF. Mas, assim, qualquer outra identificação como função de cargo, ela extrapola o universo da CBF, entendeu? Que é o pior universo, porque é o restante do mundo. Quando uma situação de abuso, de violência sexual, ela acontece no ambiente, a gente sabe que tem uma probabilidade muito grande de pessoas ao redor saberem que aquilo aconteceu. Seja abuso, seja violência, seja estupro, seja assédio. A gente sabe que naquele determinado ambiente, ou se alguém não sabe, mas a partir do momento que toma-se conhecimento, que é divulgado pela vítima, aquele universo de pessoas vai passar a ter conhecimento. Mas quando sai daquele universo, que seja uma casa, um trabalho, ou sei lá em qual situação isso aconteceu, vai para o universo da opinião pública, a gente não tem mais controle. E aí eu trago o exemplo do caso da menina lá do Espírito Santo. De repente, uma horda de pessoas que eu não vou nem conseguir nominar essas pessoas, foram para a porta de um hospital para tentar impedir um procedimento de aborto autorizado por lei. Então, gente, quando eu falo isso, é porque a gente não tem a dimensão do que pode acontecer a partir dessa exposição. A exposição da matéria em si já é muita coisa. Quando esse caso estava lá, aí fazendo um comparativo com o caso da menina do Espírito Santo. Quando esse caso estava lá no Espírito Santo, naquela cidade do interior, que já tinha polícia, conselho tutelar, quantas pessoas não sabiam daquela história? Não eram muitas pessoas, mas ali era um universo. Era um universo que estava ainda muito restrito aos profissionais de saúde, conselheiros, família, polícia daquele município.
Quando esse caso ganhou repercussão nacional, a menina foi para outro estado, foi para Pernambuco, foi para Recife para realizar um procedimento. Sabe, essa menina passou por avião, por ônibus, por vários outros lugares que ela lidou com outras pessoas e aí a repercussão chegou a um ponto de que a exposição, nesse caso feita por vazamento, quase que compromete o procedimento da garota. Não comprometeu, mas olha as violências e os traumas que foram gerados nessa situação dessa garota enquanto ela estava lá fazendo o procedimento. E pessoas que foram para lá. Então, gente, a gente não tem como dimensionar o tipo de consequência que essa funcionária, essa mulher, vai sofrer após essa exposição. Então, a exposição, mesmo que os profissionais já tenham tido todo o cuidado possível de fazer um trabalho, eu sei que é difícil, porque tem horas que limita a nossa criatividade, limita os textos, limita as imagens, a gente não sabe o que fazer, mas é isso. Leve o tempo que for preciso para fazer, mas faça com a garantia de que, da parte jornalística, quem está responsável por ela não vai deixar absolutamente nenhuma forma de exposição à vítima. Porque se a vítima faz isso por outros meios, ok, a gente não tem, aí já não está na nossa alçada de nós enquanto repórteres, enquanto imprensa, enquanto produtores de notícia. Mas dentro da nossa alçada, e depois de ter tido realmente essa oportunidade que foi essa formação, e ver um exemplo recente, num contexto diferente, mas um exemplo recente tão grave quanto, de saber o que uma exposição, que tipo de consequências graves uma exposição pode causar a uma vítima de um tipo de violência, ainda mais num contexto sexual, pode causar. Eu sou totalmente contra e eu acho que deveria sim ter tido esse cuidado também, que não era necessária essa identificação, entendeu? Bastaria a informação da existência de uma vítima e todos os outros artifícios que foram utilizados para dar um respaldo verídico ao tratamento daquela notícia. Mas esses detalhes que chegam à identificação da vítima, eu acho que poderiam sim ter sido preservados. Poderiam não, deveriam ter sido preservados, entendeu? O fato deles terem tido tantos cuidados para poder executar não significa que vou passar a mão na cabeça por isso, porque isso também era importante, entendeu? O fato de estar dentro da CBF, todo mundo saber, não, isso daí não é suficiente para justificar que esse não cuidado ou essa decisão de expor esses detalhes poderia ter sido tomada. Mas, Mel, quais detalhes você está falando que foram expostos que você acha que não deveriam ter sido expostos? Esse do detalhamento da funcionária, do cargo que ela ocupa, entendeu? Porque, basta com isso, as pessoas que conhecem essa mulher, as pessoas que trabalham ali no entorno da CBF, eu não sei quem já teve a oportunidade de ir na CBF, né? O prédio, o lugar é tipo empresarial, existem outras coisas funcionando. Então, assim, dá para identificar ela, o cargo em si. Basta você entrar no site da CBF e descobrir quem trabalha e pegar ali um expediente, que é a informação da função das pessoas, entendeu? Então, eu acho que nem isso deveria ter sido exposto, Mônica. É porque, assim, eu tentei fazer isso e eu não consegui achar o nome dessas pessoas. O cargo que ela ocupa tem dezenas de pessoas dentro da CBF, assim. Aí eu acho que as pessoas que estão dentro da CBF já sabendo, se você conhece alguém lá dentro, você perguntar para essas pessoas, elas vão te informar do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que a matéria, de fato, não comprometeu. Eu até hoje não sei o nome dessa mulher. Eu não sei se vocês sabem, se vocês ficaram sabendo de alguma forma e tal, e como vocês ficaram sabendo, mas, assim, eu não sei o nome dessa mulher até hoje, e eu procurei, assim, dei uma procurada até no site para ver realmente se isso estava expondo ela de alguma forma e não consegui encontrar. É por isso que eu estou dizendo, assim, que eu acho que não comprometeu. Se comprometeu, com certeza, não pode ser feito assim. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente olha, não dá para a gente individualizar a questão. Tipo, se eu não conseguir ter acesso, não significa que outras pessoas não vão ter. Então, assim, a partir do momento que tem essa exposição do cargo, e aí eu vou dar um exemplo até mais num campo sociológico da coisa. A partir do momento que você gera uma exposição mínima, que é isso, as outras pessoas que estão envolvidas, para que elas não sejam identificadas assim
elas tendem a se sentir mais à vontade de levar essa informação que estava ali no retudo da CBF e externalizá-la. Por quê? Porque houve essa exposição. E aí, tipo assim, aí é uma coisa do próprio inconsciente de levar a pessoa de dizer, mas não sou eu, não é comigo. Porque aí você vai, mesmo que num trabalho miudinho, você vai ali fazendo pequenas exposições e esse risco não dá pra gente correr, entendeu? Então, funcionária da CBF, no meu entendimento, resolve. Não precisa se dar, não precisaria dar esse cargo. Porque quando você bota funcionário da CBF, você tá ali, todos os funcionários da CBF, você não qualifica, você não enquadra, você não setoriza. Entendeu? Mas eu vou fazer mais uma correlação com esse caso do Espírito Santo. Na opinião pública, a gente não sabe quem é a garota, a gente não sabe qual é o nome da menina, a gente não sabe quem é exatamente a avó dela, a gente não sabe quem é o rosto, porque isso tudo foi preservado. Mas, para aquele município, a garota, a partir do momento que, não só dos vazamentos, mas assim, ela mora no bairro tal, numa matéria, que é um detalhe, é um bairro. Para aquele município, com certeza, todas as pessoas já saberiam identificar quem era essa garota, entendeu? Então, assim, eu acho que a informação deveria ter parado em funcionária da CBF, ponto. Isso eu já resolvia. Esse detalhamento do cargo parece uma informação muito simples, e por mais que, não está lá disponível no expediente, mas ela, mesmo que ela não esteja tão acessível assim, mas ela pode acabar estimulando as pessoas que não querem ser vistas, não querem ser identificadas como vítimas. A vítima não sou eu. Eu tenho, digamos que é um cargo que mais de uma pessoa tem aquela função na CBF. Então aí, isso gera na pessoa, às vezes, esse efeito de não, eu vou dizer que não sou eu, porque as pessoas me conhecem e sabem que eu tenho esse cargo. Mas eu quero deixar claro que não sou eu. Então você acaba chegando na vítima também por um outro caminho, que é pelo da eliminação. Se não é ela, só pode ser fulana. Então, assim, a informação pode vir a público a conta-gotas, sabe? Mas ela pode... Mas é aquela coisa, você tem a opção de fechar completamente a torneira e restringir e deixar no limbo funcionária da CBF, ou você pode abrir só um pouquinho só para mostrar que ela é uma funcionária da CBF mesmo. Vale a pena correr esse risco? Vale a pena correr esse risco de se chegar a uma exposição a partir do momento que é colocado mais um detalhe? Eu acho que não valeria a pena. Porque a gente não sabe o desdobramento que isso pode ter para a vítima depois. Por isso que eu digo, às vezes nem a própria vítima tem consciência dos efeitos que aquilo pode trazer para ela. Até hoje, por exemplo, eu tenho um pé atrás com o caso da Nájila e do Neymar. Para mim, aquilo ali não ficou muito bem explicado, ficou por isso mesmo. E foi tanta movimentação para se construir uma narrativa de desculpabilizar o Neymar que a gente não sabe o que houve. E aí foi exposição feita pela metade. A gente sabe que quando as narrativas são construídas, é muito difícil a gente desfazê-las. Entendeu? Então, assim, para mim, até hoje é um caso que não ficou devidamente esclarecido, porque houve. Se fosse um caso, fosse colocar-se no olhar estritamente jurídico, houve, o processo ele foi contaminado por algumas manipulações que, enfim, davam para inviabilizar, identificar quem foi culpado, quem cometeu, que crime, se não cometeu, entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, quando está nas mãos da gente, enquanto jornalistas, o cuidado tem que ser extremo e radical. Que diferença faria para quem está assistindo essa matéria? Que diferença faria saber qual era o cargo que ela ocupava, qual era a função? Qual a diferença? Então, é usar essa lógica, entendeu? Você assume o risco de revelar um detalhezinho a mais, talvez pensando em dar mais credibilidade na matéria. Vale a pena assumir esse risco? Eu não assumiria. Gente, essa situação é bem delicada mesmo. Os limites, né, da exposição. Eu admiro muito o trabalho da Gabriela Moreira, desde que ela era da ESPN. Acho que a denúncia, o trabalho de reportagem foi, sim, muito bem feito. Não tiro os méritos desses repórteres.
e que tiveram a melhor das intenções, com certeza. Mas eu concordo nesse ponto com a Mel, de que funcionária da CBF resolvia, né? Não é tão relevante assim a ponto de arriscar dizendo o cargo, mesmo que, enfim, jornalisticamente isso talvez seja relevante, mas a gente sempre tem que esperar o pior nesse país, a verdade é essa. Thiago, rapidinho, só para complementar essa informação, na matéria tinha o cargo, né, e também tinha a informação de que ela tinha sido recém-promovida, né, o que já causa uma eliminação de outras mulheres que poderiam ter passado por isso, né? Sim, é verdade. Então a gente tem sempre que esperar o pior nesse país. A gente não pode duvidar de que vai aparecer algum maluco para investigar, para poder retaliar ela de alguma forma, ou até mesmo pessoas aliadas ao Rogério Caboclo, que no caso também já deviam saber quem era, mas mesmo assim tem esse risco de retaliação. Então, só para contextualizar um pouco em que pé está esse caso, a CBF divulgou uma carta de funcionários sobre o afastamento do Rogério Caboclo após essa denúncia de assédio, dizendo que o futebol, aquelas coisas, né? A típica nota de repúdio, dizendo que o esporte é um espaço de respeito e inclusão e que a Casa do Futebol Brasileiro deve sempre respeitar esses valores. Mas o que a Mônica falou, assim, na prática mesmo, não foi feito tanta coisa, não foi tomadas as medidas que a gente esperava. O Rogério Caboclo vai ter aí um prazo para se defender no comitê de ética. Incrivelmente a CBF tem um comitê de ética, embora não pareça. Enfim, a gente fica esperando uma posição dura, né? Mas é aquilo que a gente sempre discute aqui. Nesse país, o fundo do poço parece que tem um fundo falso, né? A gente não consegue mais se surpreender com esse tipo de coisa abjeta. O caso em si mostra muito da personalidade do Caboclo. No programa passado eu até disse que a CBF tem o seu próprio Bolsonaro, né? Exatamente, um cara machista, um cara arrogante, um cara babaca mesmo, assim. Os próprios áudios que ele vazou em relação à comissão técnica lá do Tite, embora o tema não seja esse, mostram que é um cara completamente idiota. E assim, as pessoas ainda têm essa ideia de que uma pessoa que tem dinheiro, um cara de terno, tem alguma civilidade, e não é. Cada vez mais a gente vê nomes absurdos. E a mesma funcionária que acusou o Caboclo de assédio, né, a vítima do assédio, disse esses dias que existem mais 2 vítimas. Ela incluiu esses nomes na denúncia. Isso não significa que essas 2 vítimas denunciaram, tiveram assim a iniciativa de denunciar, mas a funcionária que sofreu assédio já diz que não foi só com ela. E a gente sabe que o cara, quando é abusivo, ele não é abusivo com uma pessoa só. A gente imagina quantas pessoas ele não deve ter assediado, importunado, abusado, enfim. Então a gente está aqui aguardando medidas mais duras. Vamos aguardar aí o período da investigação, ele vai ter defesa, mas a gente espera que a punição seja exemplar. A punição tem que ser exemplar, tem que ser assim, um caso que sirva de emblema para que esse tipo de coisa pare de acontecer, porque a gente não aguenta mais ter que discutir esse tipo de absurdo. Bom, é isso. Para falar rapidinho sobre essa questão do jornalismo, eu respeito, gosto muito da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes, mas eu acho que deveriam ter tido um cuidado maior, né? Até porque essa funcionária ela foi afastada justamente por questões de saúde, né? Então, a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil, principalmente com mulheres e pessoas negras que tem que provar a inocência sempre. Imagina se o nome dessa mulher, né, o nome dessa vítima começa a circular em outros meios e começam a investigar a vida dela, né, a vida pregressa dela. E
de atitudes que, inclusive, não são crimes. Então, ela pode ter tido outros relacionamentos, enfim, qualquer coisa que vá tentar descredibilizar a imagem dela. A gente sabe como isso funciona com mulheres aqui no Brasil e principalmente com pessoas negras. Então, eu acho que faltou um cuidado aí. Mas, enfim, para encerrar essa parte de jornalismo, eu acho que tem uma matéria do Martim Fernandes que aí sim merece todo o elogio, um acerto, que ele buscou ouvir os presidentes de federação, né? De federações do Brasil, né? As federações que são vinculadas à CBF. E aí, por que isso é importante? Porque esse caso vai ser decidido não só pelo Comitê de Ética, mas também pela Assembleia Geral, que conta com os presidentes de federações. E aí, assim, a gente teve, logicamente, uma fala horrível do presidente da Federação Pernambucana, mas o que mais me preocupou foi o silêncio das outras, né? Todo mundo, aquela nota base dizendo que vai esperar o caso ser investigado, que não quer falar sobre isso, um silêncio sepulcral, um silêncio total sobre o assunto, nem para falar algo contra o próprio crime, né? Dizer, não, o assédio é horrível, a gente não tolera isso, a gente vai ser enérgico, vamos investigar. Nada parecido com isso. E aí, assim, essa exposição também nos leva a crer o ambiente, né? Toda a jornada que essa mulher vai ter que passar, né? Primeiro que ela foi assediada por um homem branco, rico, poderoso, que é o chefe dela, e o caso dela vai ser julgado, vai ser decidido, pelo menos institucionalmente, por homens brancos, ricos ou de classe média alta. Então, a CBF já retirou a biografia do Caboclo do ar. Isso é uma notícia de ontem, se não me engano. Então, é importante saber que a CBF está tendo um posicionamento de esconder tudo, né? Então, isso pode dar indícios do que ela vai fazer, embora a gente não saiba, não possa ter certeza. Mas, assim, principalmente, a minha preocupação nesse caso é que, primeiro, ele seja punido, como o Thiago bem colocou, mas que isso cause algumas modificações na própria CBF na questão do regimento interno, né? Então, eu convido os colegas da bancada e as colegas da bancada a pensarem por que definir esse tipo de caso numa assembleia, né? Por que esse tipo de crime ele não é previsto no próprio regimento da entidade, inclusive os tipos de punição, né? Porque, com certeza, seria um caso muito mais impessoal. Porque se o assediador dessa vítima fosse, por exemplo, um homem menos poderoso, a celeridade de desfecho seria bem diferente. Esse cara já teria sido demitido, o nome dele já teria saído na mídia, ele já estaria sendo julgado na instância, na esfera jurídica, tudo seria bem diferente. Agora, como é um homem poderoso, é um homem que está à frente da principal entidade do futebol no Brasil, as coisas são bem diferentes, né? Então a preocupação, se já houvesse previsto isso no regimento interno, o que fazer, né, nesse tipo de caso? A preocupação seria com os indícios, com os depoimentos e com a validade das provas. Eu acho que a matéria do Fantástico teve até isso, né? Um perito avaliando os áudios para não saber se foi editado, para não saber se era a voz de outra pessoa. Enfim, eu acho que as provas já existem, já existindo e comprovando a culpa do Caboclo, não teria nem que se discutir, não teria por que ter assembleia para definir qual vai ser a punição dele. Para ser exato, para ser mais justo, tem lá, né, os tipos de punição. Por assembleia, se esses homens forem definir qual vai ser a punição do Caboclo, cara, a chance é muito grande que ele sofra a punição mais branda, né? Uma advertência, que ele seja afastado por um tempo, mas daqui a alguns anos possa voltar ao futebol. Eu duvido que ele vai ser banido do futebol por conta disso, né? Mais uma vez, né? São presidentes de federações, não tem nenhuma mulher que é presidente de federação, são todos homens brancos, ricos, de classe média, que inclusive, de certa forma, não criticaram o Caboclo diretamente, então dá indícios do posicionamento que eles possam ter. Então isso é muito grave e eu acho que esse caso tem que servir para alguém começar a pressionar a CBF para mudar o próprio regimento interno, que é algo, inclusive, que as empresas, de maneira geral, têm que prever isso, né? Então, eu acho que esse caso serve de trampolim para poder mudar muitas coisas enquanto
instituição mesmo, né? Nessa questão do assédio nas instituições. Então, Herbert, o que você falou aí sobre o perfil dos caras que estão aí há séculos, né, há décadas, ocupando esses lugares nessas instituições, na CBF, nas confederações e tudo, isso já explica por que o estatuto é assim, por que nunca foi diferente, por que nunca colocaram isso no estatuto que previsse esse tipo de crime. Porque não é interesse, porque são esses tipos de pessoas que praticam esse tipo de crime. Então, por que vai ser mudado? Tem que se pensar nisso, ou seja, mentes fora desse contexto, dessa realidade, é que talvez possam promover alguma mudança. Mas essa mudança nunca existiu. Por quê? Porque são essas pessoas mesmo que praticam os crimes. Essas pessoas não têm interesse que esses crimes sejam revelados, nem punidos, enfim. Isso é um reflexo, gente, da desigualdade que a gente tem aqui no Brasil, né? E em vários países no mundo também. A quantidade de processos, a quantidade de chances que homens brancos, ricos, ou militares, ou em posições de poder, a quantidade de chances que essas pessoas têm de se defender é absurda. E quase nunca os crimes deles são punidos, quase nunca dá em nada. Em compensação, uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT nesse país está sempre tendo que provar inocência. Mônica, rapidinho, antes da sua fala, deixa eu só dar um exemplo aqui, porque eu acho que teve uma parte da minha fala que não ficou, talvez não tenha ficado transparente ou evidente o suficiente. Eu acho que dá pra gente tomar como exemplo a própria postura das seleções brasileiras, né? No que eu estava falando a respeito dos presidentes de federação. Você pode não querer se comprometer até por uma questão jurídica, mas a seleção brasileira de futebol masculina, o posicionamento dos caras de falar, não, a gente não quer falar sobre isso, a gente vai esperar a investigação, que foi a mesma postura da federação, é muito diferente da seleção feminina de futebol, né? Você vê ali que as mulheres não se comprometeram, não usaram o nome do caboclo, não acusaram ninguém, mas aquela faixa de assédio não dá o tom do posicionamento das pessoas que estão ali envolvidas com aquela seleção, né? Você pode não querer se comprometer com o nome enquanto ainda não se está teoricamente provado, mas você pode demonstrar todo o seu descontentamento, toda a sua raiva por esse tipo de crime, por esse tipo de crime horrível que está acontecendo, né? Então, mais uma vez, a seleção feminina aí dando de 10-0 na masculina, e eu acho que agora me fiz entender melhor sobre o posicionamento das federações. Pois é isso. Essa é a importância que a gente dá também para ter jornalistas mulheres no mundo do esporte, né? Porque sem elas, denunciar esses casos de assédio, de abuso, de estupro e tudo mais no esporte é muito mais difícil, muito mais complicado. Então, ainda bem que as mulheres estão invadindo esse espaço. Eu vou só não concordo com vocês, tá, gente? Vocês três foram da mesma opinião e eu continuo não concordando. Vou ser até breve aqui nisso para passar para a parte da CBF, mas é que, no meu entendimento, eu não acho que tenha faltado cuidado dos repórteres que abordaram essa questão. Eu acho que o entendimento deles é um pouco diferente do de vocês, que foi o mesmo entendimento que eu tive também. Eu acho que o cargo dela dentro da CBF faz diferença num caso de assédio, entendeu? A parada é essa. Ela não ocupa um cargo de direção dentro da CBF, não ocupa um cargo de coordenação dentro da CBF. Ela é uma trabalhadora de um nível mais baixo, de salário, de posição, de poder lá dentro, entendeu? É isso que eu acho que faz diferença. Como vocês falaram aí, que faz diferença ser o presidente da CBF o assediador. Faz muita diferença. O cargo que ele ocupa, o homem que ele faz diferença. Então aí, assim, é essa parte que a gente discorda. O cargo dela, para mim, faz muita diferença num caso de assédio, porque é muito mais difícil para essa pessoa denunciar, é muito mais difícil para essa pessoa chegar às instâncias de poder dizendo, olha, o presidente dessa instância está me assediando, entende? Então eu acho assim que, eu não conversei com os repórteres que fizeram a matéria, mas eu como jornalista iria querer colocar o cargo dela sabendo que, entendendo o risco ali, que na minha opinião não era um risco muito grande, sendo que dezenas de pessoas ocupam o mesmo cargo que ela dentro da CBF,
Antes de falar isso aqui no Ala Esquerda, inclusive, eu procurei muito essa semana toda o nome dela, se alguém tinha divulgado alguma coisa, se tinha caído na mídia, se ela estava sofrendo algo e tal, porque aí realmente a porta foi aberta, né? Mas não achei no site e tudo mais. Então, assim, e como esse cargo, para mim, faz diferença no caso de abuso, de assédio, etc., eu acho que foi relevante. O risco, na minha opinião, era pouco, sabe? Diante do que precisa se mostrar à sociedade nesse caso. De que era uma pessoa ali do baixo escalão sendo assediada pelo mais alto escalão da instituição, sabe? A história precisa ser contada dessa forma, na minha opinião. É isso que eu discordo. Mas, voltando aqui para a CBF, saindo dessa parte do jornalismo e indo para dentro das instâncias da CBF, eu quero dizer, assim, contar um pouco da história, que a funcionária, ela foi até cargos de alto escalão lá, no dia 9 de abril, pediu afastamento por saúde, mas o caso não era de saúde. Ela estava um pouco atordoada com tudo que estava acontecendo, mas ela, pelo menos foi o que falaram nas matérias a seguir, que ela não tinha nenhum caso grave de saúde, que ela mostrou os áudios dos casos de assédio para diretores. E, gente, não são áudios que ele enviava para ela pelo celular, não, viu? Ela gravou os áudios, colocou no REC no celular dela, nos momentos que ela entrava na sala dele para desenvolver algum trabalho. Ele chamava ela, porque ela era subordinada. Aí que tá, né? Era o cargo dela, ela era subordinada. Ela tinha que ir lá, não dava para evitar nada disso. E ela ligava o REC, porque ela já estava sendo sediada há um tempo, e gravava a conversa ao vivo ali que ele tinha com ela. Não era, ele deu mole de gravar um áudio para ela. Não foi isso. E aí ela mostrou para diretores da CBF, mostrou as provas e exigiu a renúncia dele, né? Mas aí é o que vocês estão dizendo, né? Todo mundo ali é par. Eles são iguais, né? Porque eles podem até não assediar, mas eles acobertam assediadores. O que dá quase na mesma. A CBF é um local de acobertamento de assédio. É isso que a gente precisa falar muito e enfatizar. A mídia tem que enfatizar muito isso. Tem 2 meses e meio que essa mulher denunciou esse cara, e dentro da CBF todo mundo sabia e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E aí, com a história, o Caboclo foi atrás do Ricardo Teixeira, porque ele é rompido com o Marco Polo Del Nero, então ele foi atrás do Ricardo Teixeira, foi atrás de clubes, tem clubes envolvidos nisso aí, os clubes já estavam sabendo. O Rogério Caboclo chegou a falar com os jogadores da seleção brasileira, não falou o nome da menina, mas falou que estava rolando isso, uma denúncia, mas que ele era vítima. Os jogadores da seleção já estavam sabendo desse caso. E pessoas poderosas, ele chegou a procurar políticos aí, que eu não vou citar nome aqui, porque eu não tenho nem prova. Mas o que está aí na mídia, você pode ver. A gente sabe bem os políticos que ele deve ter procurado, né? Para quê? Para resguardar a imagem dele. O que eu faço agora? Essa mulher tem provas, está me denunciando, vou oferecer um dinheiro para ela, vou assinar um contrato com ela de que ela tem que voltar atrás na palavra dela que ela já apresentou para a imprensa, e vou ficar numa boa. E ninguém vai falar nada, porque todo mundo aqui é igual. Ele achou isso, ofereceu 12 milhões, ela não aceitou, como eu já falei aqui. Eu quero ressaltar, assim, que há 5 anos, sei lá, não sei, há uns anos atrás, se a gente tivesse tido esse caso, talvez ele nem chegaria à imprensa, nem chegaria à tona, porque não teríamos tantas mulheres no jornalismo esportivo para ajudar essa denúncia, para fomentar, para impulsionar nas redes sociais. Não teria a metade da repercussão que está tendo, porque o movimento de mulheres tem sido muito forte nos últimos anos e a gente conseguiu isso, assim. As pessoas hoje em dia não aceitam mais esse tipo de coisa, pelo menos finge que não aceitam. Quero dizer também a importância da lei de importunação sexual, né, que existe acho que desde 2018, que crime de assédio sexual ele não precisa mais da vítima denunciar, ou seja, os diretores da CBF, pessoas lá de dentro que já estavam sabendo disso, essas pessoas poderiam ter denunciado, poderiam ter ido na polícia, então ninguém fez nada. E lembrar, gente, que uma semana antes dessa notícia sair
na imprensa. O presidente da CBF estava dando entrevista falando da importância do futebol feminino, falando da importância das mulheres estarem em todos os espaços, sabe? Isso eu quero muito dizer aqui no Ala Esquerda, sabe por quê? Porque essa galera, essa gente, tá pegando as nossas pautas. Só que eles pegam só para fazer lobby mesmo, eles pegam para aparecer. O Rogério Caboclo tá aí, ele colocou uma técnica mulher na seleção brasileira pela primeira vez, ele colocou coordenadora lá de seleções femininas, dessa vez é uma mulher, que a gente fez uma super propaganda aqui no Ala Esquerda. Ele tá seguindo esse protocolo, assim, do que a gente pede direitinho, não sei o que, a gente cria uma esperança, e lá dentro da CBF ele tá assediando mulheres. O discurso é um e a prática é outra, esses caras não mudam, é impressionante, não dá para se enganar com esses caras, sabe, não dá, eles falam uma coisa na televisão para fingir que são algo, e na verdade não são não, porque aí eles estão lá humilhando mulheres que trabalham, mulheres trabalhadoras de dentro da CBF, e aí a vítima, ela tem mais de 1 hora de áudio, 1 hora de gravação dele humilhando ela, cara. Pensa bem isso. Pensa o que essa mulher teve que passar para construir provas para que a sociedade não duvidasse dela. Porque num primeiro momento, se ela sofre um assédio e vai para a imprensa falar sobre isso, coitada dessa mulher. E ela sabia disso de alguma forma. Graças a tudo que a gente tem falado na mídia, graças a jornalistas, graças a essas denúncias que a gente tem feito. Ela sabia do risco de denunciar sem provas, e aí ela passou por essa humilhação várias vezes seguidas para construir as provas, para poder guardar esses áudios. E aí o que passou no Fantástico foi apenas 10 minutos de um áudio, mas ela tem mais de 1 hora. Imagina a tortura que essa mulher viveu para construir essas provas. Por isso que eu acho que os jornalistas tiveram cuidado, sim, com a vítima, sabe? Porque na matéria do Fantástico, eles não chegaram eles reproduziram as falas do Caboclo, mas em momento nenhum reproduziram as falas da vítima. Eles só... a matéria seguia-se assim, por exemplo. O Caboclo falava, oi, como é que você tá? Não sei o quê. E na vinculação do Fantástico, não falava exatamente a fala da vítima, né? Falava, aí ela também deu oi para ele, também deu entrada no assunto, concordou com ele, não falava exatamente a frase, porque isso sim é cuidado, assim, na minha opinião, porque o jeito que a pessoa responde, a sociedade também julga, né? Se a mulher responde, oi, tudo bem com você? Não sei o quê, lá, deu ideia para ele, tá querendo conversar, não sei o quê. Então, dependendo da palavra que ela usa, da frase que ela constrói ali, também é um risco para ela, e esse cuidado eles tiveram, assim, porque aí sim eu acho que não engrandece nada a matéria colocar ela nesse risco. Mas é isso, no mais é isso que vocês falaram aí, e ressaltar isso que a CBF tá fingindo que apoia as mulheres, mas na verdade ali dentro continua esse antro aí de assédio e descaso e tudo mais que a gente já conhece, que a gente faz questão de denunciar aqui no Ala Esquerda. Mônica, eu só vou ressaltar uma coisa, porque assim, né, em toda a repercussão que foi esse caso, é óbvio que essa breve identificação, né, com relação ao cargo, isso daí é muito pequeno ante o que é a história toda, todo o contexto. Enfim, eu só para explicar que eu não tô aqui para tentar potencializar uma situação quando a gente sabe o que é o mais importante nessa história toda. Mas, assim, quando você falou essa questão, assim, é uma funcionária de baixo escalão, cara, para mim isso resolveria. Uma funcionária do baixo escalão, uma funcionária do primeiro escalão. Eu acho que assim, a gente não pode correr nenhum tipo de risco que gere uma identificação na vítima para além dos muros da CBF, que é onde aconteceu aquela circunstância. Por quê? Porque a gente está falando, a denúncia, como vocês pontuaram bem, ela está correndo no âmbito da opinião pública, a partir do momento que ela virou uma matéria investigativa.
e está correndo dentro da CBF com um procedimento administrativo institucional dentro, né, de uma instituição, que é a CBF. Mas a gente não sabe se com os desdobramentos, com outras situações, ela vai querer ir para o âmbito legal. E aí, todo cuidado é válido. Então, assim, quando eu trago essas colocações, não é para culpabilizar e nem deixar de considerar todos os outros cuidados que os jornalistas fizeram. Na verdade, eu até acho que, se eu me fiz entender assim, eu vou até retificar, porque eu não acho que foi falta de cuidado da parte deles. Seria um cuidado que eu teria. Eu acho que foi uma escolha editorial deles de colocar o cargo para construir a narrativa que eles achavam que era interessante para aquela notícia. Eu acho que resolvia com funcionária de baixo escalão, de primeiro escalão. Isso resolveria, sabe? Eu acho que eu, Melina, jornalista, e depois de toda a capacitação que eu tive para lidar com esses casos mais sensíveis, eu não colocaria risco nenhum. Porque às vezes a situação não acontece agora, mas acontece pouco tempo depois. A gente está vivendo no Brasil do Bolsonaro, sabe? Que uma ministra achou ok vazar os dados de uma vítima de violência sexual, né? No caso, voltando do Espírito Santo, achou ok fazer isso e atiçou uma horda de não sei como define, mas enfim, de gente ruim que foi fazer o que foi fazer no hospital. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim, não aconteceu nada até agora. Mas, assim, e também se acontecer, a gente não sabe se vai ser através dessa identificação, mas essa breve identificação do cargo é aquela gotinha que a gente deixa passar. Então, assim, a gente avalia se vale a pena ou não. Mas, volto a dizer, isso é um detalhe desse contexto que a gente está aqui debatendo, porque temos jornalistas mulheres, como a Mônica falou. E temos mais jornalistas mulheres? Temos, mas ainda uma minoria muito, muito considerável nos cargos de chefia do jornalismo esportivo. Então, isso faz muita diferença, porque é quem decide o que é que vai ser pautado, como é que vai ser pautado. A Gabriela Moreira, por exemplo, é uma exceção de quem tem liberdade para poder fazer alguns tipos de pauta, entendeu? Eu já fiz algumas pautas mais sensíveis no jornalismo esportivo, mas assim, no âmbito regional. Então, é isso. Assim, também a gente sabe que essa demanda de jornalistas mulheres no contexto do jornalismo, né, para que outras pautas tenham voz e alcance e liberdade e condições de serem trabalhadas com todos os cuidados possíveis, precisa também que hajam mais mulheres jornalistas ocupando cargos de chefia, entendeu? Isso faz total diferença. Mas o caso em si é simplesmente mais uma imoralidade, mais uma vergonha, mais tudo isso que representa a CBF. Eu até me arrisco a dizer que não tivemos uma repercussão de tentar, talvez ainda agora, no momento, descredibilizar a vítima, né? Porque se esse caso descambar para o ambiente jurídico, legal, no processo, aí eu acho que a coisa não vai ficar tão fácil ou não vai ser tão legal para o lado dela. Mas, enfim, no âmbito que está hoje, que é administrativo, hoje a CBF é um dos órgãos mais fáceis de se bater, até pelo lado de lá, o lado dos bolsominions. Então, assim, é muito fácil de bater. Então, assim, não ter quem defenda hoje de um lado ou de outro a CBF, isso é uma situação mais fácil. Então, acho que não ter publicamente, né? Porque houve toda uma movimentação de outros cartolas, outros dirigentes, comandantes de federações, para apoiar e ajudar e pensar estratégias para proteger a imagem dele. Houve outros políticos. Nada disso vai vir à tona. Esses nomes particulares, nada disso vai vir à tona. Vai ser ali, vai ser aquele corporativismo ali às escondidas, né? Porque ninguém vai querer queimar sua imagem. Mas a verdade é que, assim, eu acho que hoje, dentro da opinião pública, talvez não tenha tido um ataque massivo ainda, porque não há interesse de proteger o presidente da CBF, porque é uma instituição que sabidamente é corrupta. Então, assim, a gente vai ver gente da esquerda e da direita que vai dizer isso, entendeu? Por todo o histórico que representa a CBF. Então, assim, entre eles vão se defender, mas sem dar as caras. Mas, publicamente, chutar o Rogério Caboclo, até nesse momento de, vamos não é nem gerenciamento de crise, mas é tipo de proteção à própria marca, entendeu?
Então você é como, mais um exemplo, como aconteceu do caso do Leblon, do racismo. O menino foi demitido depois de acusar o instrutor de surf negro de que a bicicleta era roubada. Mas ele foi demitido, ao que consta e outras, o que foi veiculado, ele foi demitido da empresa, sendo que a dona da empresa é a mãe dele. Então, sabe, você finge que está fazendo alguma coisa ali para a opinião pública, mas na verdade, por trás, continua todo mundo apoiando e mitigando. Por quê? Porque são pares, como bem disse a Mônica, são pares. E aí é isso, né? Ressaltar, mais uma vez, a seleção feminina, que não tem nada a perder, porque já tem muito pouco, né? Muito pouco apoio, muito pouco investimento, muito pouco dinheiro, mas mesmo assim deu a cara a tapa e se posicionou da forma que dava para poder se posicionar contra esse tipo de assédio. A gente sabe sim, que aquele recado foi sobre todo tipo de assédio, mas foi sobre também aquele assédio que ocorreu dentro da CBF. Gente, temos um programa, Ala Esquerda 58. O debate foi bom sobre um tema que não pode acontecer, mas que continua acontecendo. Quero agradecer a participação da Melina Reis, nossa Mel. Foi ótimo, Mel, você participando aqui mais uma vez do Ala Esquerda. E é isso, espero que a gente tenha conseguido trazer aí uma reflexão importante para os nossos ouvintes e dizer que basta, né, gente? Basta de assédio, basta dessa gente imunda, dessa gente ridícula, dessa gente baixa comandando o nosso futebol. É por isso que a gente precisa ter mais mulheres, mais pessoas negras. E é por isso também que o capitalismo precisa ter um fim, porque o nosso sistema protege todas essas pessoas poderosas que cometem esses abusos. Então é isso. Da minha parte, terminei. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, 2 comentários rápidos para a gente poder encerrar aqui. O primeiro deles a gente tem que repensar talvez o que a gente mais tem a notícia, né? 2 esportes, pelo menos no Brasil, que a gente mais tem a notícia de casos de assédio sexual, a ginástica e o futebol, né? Mas não estou querendo aqui hierarquizar, né? Dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Quer dizer, melhor nunca, né? Mas que um é pior do que o outro. Mas, assim, os casos que acontecem na ginástica geralmente são casos de pessoas que naquele momento são mais vulneráveis ainda, né? Meninas mais novas, né? Com treinadores e tal, que é horrível por si só, mas a gente tem que parar para pensar o quanto que o futebol convive bem com assediadores, né? E estupradores também, né? A gente tem caso de jogador, a gente tem caso de treinador, a gente tem caso de presidente de clube, o presidente de federação e agora o presidente da CBF. É impressionante como isso é muito mais sistemático, eu diria, no futebol brasileiro. Então acho que tomara que esse caso sirva de um start para a gente começar a implodir esse tipo de coisa, esse tipo de prática e principalmente pavimentar o terreno para que as mulheres que já estão entrando no terreno do futebol há um bom tempo, mas que entrem com toda segurança e tranquilidade para trabalhar. Um último comentário é como, enquanto a Mônica falava, no primeiro comentário dela, eu ficava imaginando aquela frase do Tropa de Elite, né? Tropa de Elite 2, do Capitão Nascimento lá, que ele fala que milícia é um sistema de interesses escrotos, né? E no futebol brasileiro não é muito diferente. Acho que a gente pode até fazer um programa sobre isso mais à frente, mas enquanto isso está acontecendo, talvez o caboclo, e aqui eu estou só conjecturando, né? Talvez o caboclo receba uma punição exemplar, como bem colocou o Thiago, justamente pelos interesses de presidentes de clube, não em puni-lo, não em apoiar a vítima, mas com essa formação dessa liga que está se desenhando, né? Então, talvez seja a oportunidade perfeita que eles nunca tiveram para derrubar a CBF. É importante constar que dos últimos presidentes da CBF a gente teve Ricardo Teixeira, banido do futebol para sempre, Marco Polo Del Marim, que foram presos, foram investigados pela Interpol, e agora o caboclo que está nessa situação, né? Então, os clubes estão com a faca e o queijo na mão. A gente sempre, pelo menos eu, né, sempre fui entusiasta da formação da liga, mas não do jeito que está se desenhando, né? Puxada pelo presidente de Palmeiras, pelo presidente do Flamengo
E não aqui nada contra os clubes, mas pelas pessoas que são e o que eles representam e principalmente com quem eles estão aliados, né? Então, acho que é isso, né? Deixa um rastro, indícios muito fortes do quão escroto é esse ambiente do futebol brasileiro. Mas é isso. Temos um programa, como o Thiago colocou, e até semana que vem. Valeu! Pois é, gente. Realmente muito boa essa conversa, muito importante. Evidentemente que o Ala Esquerda não se furtaria a enfrentar com profundidade temas espinhosos, mas necessários para a gente fazer uma alteração do ambiente esportivo no Brasil. Eu queria aproveitar alguns comentários da Mel e do Herbert para fazer duas considerações aqui finais nesse nosso debate. O primeiro, é claro, a gente sempre considerar o contexto em que determinadas denúncias acontecem, né? A gente está vendo esse momento de fragilidade do caboclo, mas a gente tem que lembrar que a CBF, durante muitos anos aqui no Brasil, teve como seu principal parceiro ou principal parceira, não as federações, não os clubes de futebol, não os atletas, não os dirigentes, mas a Rede Globo de televisão. A Rede Globo foi a grande parceira da CBF durante muito tempo, né? Havia já suspeitas, acusações de diversos casos de corrupção e outras contravenções e crimes que aconteceram dentro da CBF durante muitos e muitos anos. Isso nunca foi à frente, isso nunca foi denunciado. Ao contrário, de certa forma, foi escondido, preservado, porque havia, obviamente, interesses ali que superaram, digamos assim, a importância daquela denúncia. Então, durante muito tempo, a Globo se beneficiou dessa relação com a CBF, não só por conta do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, né, a prioridade em acesso a jogadores, dentro de coberturas de Copa do Mundo, como, inclusive, das relações da CBF dentro da Conmebol, nas vice-presidências que as federações têm direito, bem como na própria FIFA. Então isso facilitou demais o acesso a contratos televisivos dos grandes eventos, era Libertadores, eliminatórias de Copa, a própria Copa do Mundo. Então durante muito tempo isso foi favorável, adequado e certamente, digamos assim, se não evitou que muitas denúncias aparecessem, certamente freou a vontade de algumas dessas questões serem mais aprofundadas. Então é importante a gente ter isso em perspectiva no momento em que a CBF toma outros rumos, caminha com parcerias, inclusive com outros veículos de comunicação, né, com um distanciamento, né, dessa mediação com a Conmebol. A Globo hoje não tem o direito de transmissão da Libertadores, os próprios jogos das eliminatórias, apenas os jogos no Brasil, né, os jogos das eliminatórias da seleção brasileira em outros países também não estão sendo transmitidos pela Globo, e agora com a questão da Copa América, né, mais recentemente. Então, só para a gente ter isso em perspectiva também, quando a gente fala da comunicação, obviamente dos interesses políticos e estratégicos dos grupos de comunicação e suas parcerias dentro do esporte, que é hoje uma vitrine importantíssima para audiência, patrocinadores e tudo mais. E uma outra questão que eu acho importantíssimo que o Herbert sinalizou, né, falando da ginástica e do futebol como dos ambientes em que mais tem casos de assédio, e acho também que vale a pena um outro programa mais adiante sobre isso, assim como a Mel teve uma experiência muito grande trabalhando com reportagens durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, que abordavam exploração sexual de crianças e adolescentes, abuso sexual de crianças e adolescentes, inclusive nas obras, né, da Copa do Mundo, como é que tudo isso aconteceu. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante algum tempo também com direitos de criança e adolescente, e nessa temática de abuso e exploração, um dos temas mais difíceis é quando o abuso e a exploração acontecem com meninos. Posso dizer, sem medo de errar, que a subnotificação é absurda nisso, que o garoto sofre um caso de assédio ou de abuso, por exemplo, dentro do clube, e ele tem muita dificuldade para falar daquilo com a própria família, né? Tem uma situação, obviamente, de uma sociedade altamente machista, preconceituosa. O garoto fica, às vezes, com medo de ser rotulado
como gay, porque aconteceu aquilo com ele, né? E ele, enfim, preocupado com as consequências que isso pode ter, acaba não denunciando. Ele tem dificuldade de falar com o pai, ele tem dificuldade de falar com a família, muito mais denunciar isso dentro do clube, que os colegas vão saber o que aconteceu. Então, é fundamental também a gente ter isso em perspectiva, né? Que os casos de abusos e violências envolvendo meninos, isso precisamos evoluir enormemente, né, nesse campo dos direitos da criança e do adolescente. O número que a gente fica sabendo é mínimo em relação ao que realmente acontece. Então, acho que vale a pena realmente uma reflexão sobre isso e, quem sabe, posteriormente, até a gente voltar a abordar esse tema. Então, de minha parte é isso, adorei a conversa toda, aprendi bastante e vamos adiante para próximos ala esquerda. É isso, temos um ala esquerda, número 58. Eu agradeço gigantemente, assim, imensamente, a participação de Melina Reis, minha comadre, participação de Ayana também, minha sobrinha, né, vamos dizer assim. Sejam muito bem-vindas sempre ao ala esquerda e sempre que vocês quiserem pintar por aqui, fiquem à vontade. E semana que vem tem mais ala esquerda, né? Não é isso, galera? Podemos ir embora? Sim, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem com a Pfizer. Valeu.